Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados. Graça e paz, abençoados. Graça e paz a você que está aí agora no Facebook ao vivo, no YouTube ao vivo. Glória a Deus pela sua vida. Somos aqui do MGA, estamos na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. MGA, Ministério Graça e Apostolado. Daqui a alguns minutos vamos estar trazendo o apostolado dessa noite, que será inédito também, tá? Para que toda a igreja de Cristo na terra seja edificada com ouro, prata e pedras preciosas. Graça e paz a você que nos assiste pelo nosso site graçaeapostolado.com. Graça e paz a você que me ouve pela nossa rádio mgaonline.com. A você em vários grupos MGA de WhatsApp. Graça e paz. Enfim, graça e paz aos pastores. Por falar em pastores, o pastor José Newton de Manaus está aqui hoje com a sua esposa, abençoado. Graça e paz a vocês. Glória a Deus pelas suas vidas, tá? Graça e paz a todo o Brasil. Graça e paz a toda a ovelha de Cristo que está em toda a terra, em algum lugar na terra, para receber agora a graça e apostolado. Vamos orar? Pega a sua Bíblia, papel e caneta e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a Tua palavra nos seja revelada, pois está escrito: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a Tua palavra. Está escrito: a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Salomão disse: toda palavra de Deus é pura, toda palavra de Deus é verdade. Por isso, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, para que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, revele a Tua palavra aos Teus filhos, às Tuas ovelhas, à Tua igreja, que está para ouvir, para receber em toda a terra. Aonde estiver alguém agora ao vivo, manifesta a Tua glória e revela a Tua palavra aos Teus filhos, às Tuas ovelhas, ó pastor de Israel, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, glória a Deus, graça e paz a todos vocês. Hoje, mensagem nova, inédita, dada por revelação do Espírito Santo. O tema de hoje, eu já vou entrar direto no assunto, entre aspas, novas revelações. Tema de hoje, abre aspas, novas, fecha aspas, revelações. Isso é um perigo, hein? A Bíblia, eu já vou entrar direto na ministração. Aliás, você que está ao vivo agora aí no Facebook e no YouTube, já vai compartilhando para alcançar outros irmãos, para alcançar outras ovelhas, já vai escrevendo o seu nome aí, dando um graça e paz. Estamos ao vivo agora, quarta-feira, já vai dando um graça e paz, dizendo aí a cidade que você é, o país, o estado, já vai participando do culto ao vivo, amém? Vai compartilhando no Facebook e no YouTube para alcançar mais ovelhas. A Bíblia é a revelação de Deus para nós, tanto aos judeus como para nós os gentios. A revelação, quando se diz revelação, ela vem do que está escrito. Mas é preciso ter uma sabedoria divina para discernir. Escreva isso. É preciso ter uma sabedoria divina para saber discernir o que é revelação do que é interpretação. A revelação é algo divino, de Deus. A revelação. A interpretação, ela não é divina, ela não é de Deus. Toda e quaisquer interpretação é humana, é terrena, é carnal. Pode ser verídica, genuína, como pode ser equivocada. A maioria das interpretações são teses
teológicas, ou seja, um raciocínio teológico da Bíblia, do conjunto da Bíblia. Daí dá-se uma interpretação. Mas a interpretação não é a revelação. Consegue me entender? Preciso compreender isso. Vou falar de novo. A revelação, ela não pode ser mudada, porque a revelação já foi dada. A revelação está dentro da Bíblia. A interpretação, ela não está dentro da Bíblia. A interpretação está fora. A pessoa lê a Bíblia e interpreta. Pode interpretar errado, como pode interpretar corretamente. Então, na área da interpretação, já começa a correr riscos. Está percebendo? Na revelação não tem risco. Por quê? Se tiver escrito, eu creio. Então não tem risco. Então, antes de entrar no meu assunto, eu quero ensinar a Igreja de Cristo na Terra a saber diferenciar a revelação da interpretação. A revelação está dentro da Bíblia, é divina, é de Deus, não pode ser mudada, não pode ser alterada. A revelação está dentro da Bíblia. A interpretação não está dentro da Bíblia, ela está fora. Alguém precisa ler, e então com um conjunto de textos, a pessoa chega a uma conclusão, que pode estar certa ou que pode estar equivocada. Entenderam? Então a interpretação, ou na área, no âmbito da interpretação, já corre risco de a interpretação estar equivocada. Está entendendo o que eu estou falando? Por isso que o tema de hoje, as, entre aspas, novas, fecha aspas, revelações. Porque na verdade não existe novas revelações, né? Mas existe alguns trazendo e falando supostas novas revelações. Mas não existe novas revelações. Por que não existe? Porque a Bíblia, ela já está o quê? Fechada, lacrada. Não entra mais nada na Bíblia. O que nós temos que saber já está aqui dentro. Não entra mais nada. Está claro ou não está claro? Não entra mais. A Bíblia começou no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. E ela terminou em Amém. Apocalipse 22. A última palavra da Bíblia, Amém. A primeira palavra da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui já não entra mais nada. Está fechada, está lacrada. A revelação que veio da parte de Deus está aqui dentro. E a revelação não pode ser mudada, não pode ser alterada. Ela está escrita. Está compreendendo? Quando alguém traz uma pregação, traz um ensino, com um outro entendimento do que está escrito, não é revelação, é interpretação. Entenderam? E quando é interpretação, pode estar equivocada. É sobre isso que eu quero falar. Por isso que não se, eu já preguei aqui, por isso que não se pode interpretar o Novo Testamento. Presta atenção no que eu vou falar. O Velho Testamento, a lei, precisava ser interpretada. Por isso que veio a graça, o Novo Testamento. Então, quando se lê o Velho Testamento hoje, quando lê Isaías, quando lê Jeremias, quando lê Deuteronômio, precisa interpretar, para que se encaixe com o Novo Testamento, com a graça. Quando se lê o Velho Testamento hoje. Ao ler o Novo Testamento, que é o Novo Pacto, não se pode interpretar. Ao ler o Velho Testamento, tem que interpretar para bater com o Novo Testamento. Mas quando se lê o Novo Testamento, já não se pode interpretar. Por quê? Porque já está interpretado. Já foi interpretado pelo nosso apóstolo Paulo. Está claro?
quem ousa interpretar, correrá 100% de risco da interpretação estar equivocada, estar errada. Por isso que eu não ouso interpretar o Novo Testamento. Eu não ouso interpretar o Novo Pacto. Por quê? Porque Romanos 1,5 diz: recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Então, nesta nova aliança, nesse novo pacto em Cristo, nós, os eleitos, os filhos, as ovelhas, a igreja, nós não podemos e nem temos que interpretar nada. Romanos 1,5, temos que receber a graça e o apostolado para a obediência da fé. Então nós não temos que interpretar, nós temos que obedecer à fé. A fé no quê? Na graça e no apostolado que já está interpretado. Que já foi interpretado por quem? Por Paulo, o apóstolo dos gentios. Quem entendeu? Se interpretar, e tem alguns interpretando, se interpretar o que Paulo já interpretou, vai dar bode. Vira heresia, vira falsa doutrina, traz confusão à igreja. Por quê? Porque a interpretação, ela não é divina. Ela é humana, ela é terrena, ela é carnal. A interpretação, a revelação não. A revelação é divina, é de Deus. E a revelação já está aqui, ó. Alô, já está revelado e interpretado. Está claro ou não está claro? Por isso que o primeiro texto que eu vou ler é 1 Coríntios 4. Abra sua Bíblia. Por isso que o primeiro texto que eu vou ler dessa ministração é 1 Coríntios 4. Não se pode interpretar. Por quê? Porque o livro já está lacrado, fechado. Não se pode mudar o sentido do que está escrito. Está entendendo? Não pode mudar o sentido. Não se pode. Que o Espírito Santo me guie nessa ministração, já orei, para que com palavras de sabedoria espirituais, Ele te dê o entendimento perfeito do que vai ser falado nessa noite, nessa ministração. A Bíblia já está fechada. Começou em Gênesis 1, terminou em Apocalipse 22. Já está fechada, já está lacrada. Não se pode interpretar. Ou crê, ou não crê. É mais fácil crer ou não crer. E é melhor crer ou não crer do que ousar interpretar. Porque se ousar interpretar, correrá um grande risco da interpretação estar equivocada. Aliás, a questão não é nem o risco de interpretar erroneamente. A questão não é essa. A questão é que já está interpretado. Então, se já está interpretado, não precisa interpretar. Porque já foi interpretada pelo apóstolo Paulo. Cabe a nós, Romanos 1,5, receber, crer, acatar a graça e o apostolado. Quem está entendendo? Cabe a nós quem? Igreja, filhos de Deus, os gentios, as ovelhas de Jesus, cabe a nós, Romanos 1,5, receber. Receber o quê? Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos. Então eu recebo que sou salvo pela graça, acabou. Não tem mais que eu vi ali. Não, não tem. Recebemos a graça, apostolado. Efésios 1,3 diz que somos abençoados em Cristo. Não tem que interpretar nada. Então, Romanos 1,5, eu recebo que eu sou abençoado em Cristo. Ponto. Quem está entendendo? Não é simples, mas é tão simples que Paulo temia que se desviassem dessa simplicidade que é em Cristo, e alguns aí se desviaram. Do quê? Da graça
e do apostolado. Por isso que para os Gálatas Paulo disse, da graça tendes caído. Alguns já caíram da graça. Tem caneta aí? Porque o sinal da graça, a evidência da graça na vida de uma ovelha de Jesus, é o apostolado. Vou falar de novo. O sinal da graça, a evidência da graça na vida de uma pessoa, de um crente, de um cristão, de um filho de Deus, de uma ovelha, numa igreja, a evidência da graça em alguém é o apostolado. Como é que eu sei quando alguém já se desviou da graça? Quando está fora do apostolado. Tem alguém entendendo? De quem que é a graça? De Deus em Cristo. Certo? E de quem que é o apostolado? De Paulo. Romanos 11:13. O apóstolo dos gentios. 1 Timóteo 2:7. O apóstolo dos gentios. Então a graça é de Deus em Cristo. O apostolado é de Paulo. Qual a evidência de que alguém está em graça? O apostolado. Se alguém está fora do apostolado, o que prega, o que ensina, é uma falsa graça. Quem está entendendo? Por isso que o primeiro texto que eu vou ler é 1 Coríntios 4, verso 6. O tema de hoje, as novas revelações. Que na verdade não são novas revelações. São novas interpretações. Que dizem que são revelações. Mas não são revelações. Porque as revelações já estão aqui lacrada, fechada. Não entra mais nada aqui dentro, está fechado. Não vai ter uma outra Bíblia. Não vai aumentar Apocalipse 23, Apocalipse 25, Apocalipse 30, não, Apocalipse 22. É o último capítulo da Bíblia. E a última palavra da Bíblia é o amém. Então não vai entrar mais nada aqui. Então não vai ter mais o quê? Revelação. Não vai ter mais, porque já está fechado. Então o que nós temos que saber tem que sair do quê? Ou da onde? Da graça e do apostolado. Tá claro? Não adianta usar a Bíblia. Porque alguns vão usar a Bíblia. Eu estou vendo aqui em Mateus 24. Mas o que Paulo falou de Mateus 24? Nada. Então fica quietinho, não mexe lá não, hein? Não mexe lá não, que você vai ousar interpretar. E a graça já está interpretada. Você vai mexer em Mateus 24, Deus vai permitir você cair no erro. Chamado desobediência. O mesmo erro de Saul. Por isso que Samuel disse para Saul, obedecer é melhor que sacrificar. Não mexe em Mateus 24 não, que Deus fica quieto, Ele permite, hein? Eu vou ler uns textos. Não vai mexer lá. Por quê? Porque Paulo não falou nada sobre isso. Em suas 14 cartas, que é o apostolado. Ou você acha que Paulo esqueceu alguma coisa? Porque se Paulo esqueceu, o Espírito Santo falhou. Porque foi o Espírito Santo que revelou a Paulo. Tá claro? Consegue me entender? Então Paulo não esqueceu nada. Colossenses 1:28 ele diz, eu vos apresento perfeitos em Cristo. Hebreus 10:14, vocês foram aperfeiçoados para sempre com uma só oferta. Então não está faltando nada. 1 Coríntios 1, versos 5 e 7, nenhum dom nos falta. Não está faltando nada. Não vai mexer em Mateus 24 para dar problema. Por quê? Porque Paulo não falou nada sobre. E aí você vai ter que ficar interpretando. E para interpretar, você vai ter que ficar usando textos. Para quê? Para justificar a sua interpretação. Que o Espírito Santo não vai aprovar. Não vai confirmar. Por quê? Porque Paulo não falou nada sobre. Alô? Porque se tivesse no apostolado, Paulo tinha falado. Se você achar que Paulo esqueceu, se você achar que Paulo falhou, então o Espírito Santo esqueceu. Então o Espírito Santo falhou. Porque foi o Espírito Santo que revelou para Paulo.
E o Espírito Santo é Deus, e Deus falha? Não. 1 Coríntios 4, versículo 6. Paulo diz: ora, irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós. 1 Coríntios 4, 6. Para que em nós quem? Em Paulo, em Tito, em Filemão, em Timóteo. Para que em nós aprendais, e eu já aprendi, graças a Deus eu aprendi. O que eu aprendi? A não ir além do que está escrito. É preciso você discernir o que eu vou falar aqui agora. Isso é minucioso, isso é sublime, o que eu vou falar. Isso é nobre. Quem tem o verdadeiro discernimento, que vem do Espírito Santo, ele vai discernir quando alguém está usando a Bíblia em assuntos que Paulo não falou, assuntos que Paulo não trouxe, não registrou no apostolado. Quem tem o verdadeiro discernimento do Espírito Santo vai saber, vai discernir quando é uma interpretação pessoal de uma pessoa, de um pastor, de um pregador, de uma igreja, de um ministério, de um grupo. Ele vai discernir quando é uma interpretação e ele vai perceber a diferença da revelação. A revelação, tem caneta aí? A revelação, ela é confirmada pelo Espírito Santo, vírgula. A interpretação, nem sempre. Ponto. Tem alguém entendendo? O assunto hoje, ele é admoestativo. Ou seja, hoje é uma ministração de admoestação. Vem de admoestar, aconselhar. Aconselhar o quê? 1 Coríntios 4, 6. A não ir além do que está escrito. Do que está escrito aonde? Romanos 1, 5. Na graça e no apostolado. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Quando é que se vai além? Quando é que se vai além? Quando é que se vai além? Quando vai procurar pelo em ovo. O Espírito Santo está me falando assim, ó. Você sabia que tem coisas na Bíblia que você vai morrer sem entender? Já parou para pensar nisso? Sabia que tem coisas na Bíblia que você vai morrer sem entender? E muitos já morreram sem entender? E o Espírito Santo está me falando aqui, ó. Não adianta você querer procurar entender, que você pode cair num laço. Você quer ver? O que Paulo nos falou? Abre em Romanos 12. Eu já aprendi, já entendi isso. Espírito Santo, já entendi, já aprendi. Moisés disse: as coisas reveladas pertencem a nós. As coisas encobertas pertencem a Deus. O problema é que tem pessoas que querem saber as coisas encobertas. Está me entendendo? E aí, irmã, Deus dá um passo para trás. Parece que Deus fala assim: ah, então você quer saber os meus mistérios que estão ocultos? Mas eu nem te revelei. Eu nem quero que você saiba sobre isso. Eu quero que você saiba sobre a graça do apostolado. Por isso que eu mandei revelar e está aqui escrito e registrado. Agora você está querendo saber coisas. Deus fala assim: eu não acredito que você está preocupado com isso. E tem gente assim. Tem crente, tem cristão, tem ovelhas que ao invés de crescer na graça e no apostolado, que é a sã doutrina para nós, os gentios, querem saber sobre genealogia. Pastor, mas Jesus, irmão, esquece Jesus de Nazaré, irmão, esquece. Esquece Jesus de Nazaré. 2 Coríntios 5,16, não o conhecemos desse modo. Esquece Jesus de Nazaré. É porque eu fui ver aqui o Jesus de Nazaré, pelo que eu vi na descendência, ele é da tribo. Irmão, para de mexer em genealogia, irmão.
É porque eu fui ver aqui a genealogia de Abraão, então quando eu fui ver aqui Abel e a genealogia... Para de mexer com isso aí, irmão. Tito 3, 9 e 10. Evita questões tolas. Evita genealogias intermináveis. Paulo já tinha falado sobre isso. Está me entendendo? Mas tem gente, pastor, que quer, sabe, ele quer... Por que você não fica quietinho debaixo do apostolado que Deus está te trazendo? Eu vou te falar como profeta. O que Deus te revela, te basta. Ponto. Quando Ele quiser que você saiba de outras coisas, Ele vai falar com você através do apostolado. Mas não fica futucando. Tem gente que parece que tem mutuca. Não sossega. Tem crente que ouve a pregação, ele ouve, ele confirma na Bíblia, o Espírito Santo revela, confirma, testifica, ele fica feliz, mas ele quer ir além. Ora, se fosse para você saber além, Deus tinha falado além. Se Deus não falou, a graça te basta. Por isso Romanos 12, 3, leia comigo. O assunto hoje, as, entre aspas, novas, fecha aspas, revelações. As novas revelações, que na verdade não são novas revelações. E nem revelações são interpretações. Porque revelações está aqui, ó. Você quer ouvir revelações? Pela graça você é salvo, Efésios 2:8. Quer ouvir revelação? Deus te escolheu antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Você quer ouvir mais revelação? Deus te predestinou em amor, Efésios 1:5. Você quer ouvir uma revelação de Deus? Quer ouvir uma revelação? Com uma só oferta, Cristo te aperfeiçoou para sempre. Hebreus 10:14. Você quer ouvir uma revelação? Deus te predestinou conforme o propósito dele mesmo. Efésios 1:11. Você quer ouvir uma revelação? Nenhuma condenação há em você que está em Cristo. Romanos 8:1. Você quer mais uma revelação? Agora você que está em Cristo é uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Você está ouvindo revelações, não interpretações. Está entendendo? Quem está entendendo? Dá um sinal quem está entendendo. Porque a revelação, ou as revelações, já está escrito. Eu tenho 50 e poucas Bíblias, isso não muda. A versão que eu pegar, a revelação vai estar lá. Porque a revelação já está aqui. Agora a interpretação não. A interpretação ela é pessoal. Ela é humana. Ela é terrena, ela é carnal. E nem sempre aprovada e confirmada e testificada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque por vezes a interpretação sai fora do apostolado. Aí o Espírito Santo não confirma mesmo, irmão. Aí ele não testifica mesmo. Quem é que está entendendo? Tem gente que diz que está em graça, mas com atitudes, com pregações, com ensinos, fora do apostolado. Aí o Espírito Santo não confirma, não testifica. E qual o resultado do Espírito Santo não testificar? Confusão na mente dos crentes. E Paulo diz que Deus não é Deus e confusão. Quem está percebendo como que as coisas se encaixam? Está percebendo como que se encaixa? Claro que se encaixa, porque eu não estou interpretando. Eu só estou te mostrando o que está escrito. Coríntios 14:33, Deus não é Deus de confusão. Romanos 8:16, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Agora, se você sair do apostolado, ele não vai testificar. Você pode falar o que você quiser. Você pode falar que você está em graça. Você pode falar o que você quiser. Se estiver fora do apostolado, ele não vai testificar. Ele não vai confirmar. Tem uma caneta aí? Porque o Espírito Santo não testifica, não confirma interpretações. Ele testifica e confirma revelações de Deus. Está claro? Romanos 12:3. Olha o que Paulo diz. Romanos 12, versículo 3. Isso aqui é um alerta para crente temente a Deus. Não para quem vive tentando o Senhor. O que Jesus disse em Mateus 4? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Lembra? Jesus falou? Está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus.
Romanos 12:3 é para crente sensato, para crente inteligente. Romanos 12:3 é para crente temente a Deus. Vamos ler Romanos 12:3? O que Paulo disse? Romanos 12:3. Paulo falou: pois pela graça que me é dada. Graça aqui significa revelação. Ficaria assim, ó. Pois pela revelação que me é dada, que me foi dada. Romanos 12:3. Digo a cada um dentre vós que não saiba mais. Por que Paulo falou isso, hein? Não saiba mais do que convém saber. Para aí. Putz, então quer dizer então que existe um limite para o meu conhecimento? Sim. Quem está entendendo? E o Espírito Santo já me confirmou isso. Os que vão além desse limite são guiados e influenciados pelo espírito do engano, através de falsas doutrinas e falsos ensinos, ainda que usando a Bíblia. Quem está entendendo? Jesus disse: entrai pela porta estreita. A porta estreita é o apostolado. Já ensinei sobre isso aqui. Você saiu do apostolado, você está na porta larga, onde Jesus disse: são muitos que entram por ela, mas estreita é a porta, apertado o caminho. Eu estou citando Mateus 7, 13, 14. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que entram por ela. São poucos que acham essa vida. Eu achei essa vida. Eu achei essa vida. Que vida que é essa? Como que você achou? Na graça e no apostolado. Quer perder a vida? É só sair do apostolado. Sai o gozo, sai o prazer, sai a alegria da vida do Cristo, sai tudo. Entra o espírito de confusão. Entra o espírito de dúvida. Você ouve uma pregação de alguém, você já fica... mas a Bíblia fala aqui assim? Como é que ele está falando outra coisa? Por quê? Já é o espírito de dúvida. Você ouve o ensino de alguém, você fala: mas está escrito aqui que... mas ele está falando que... E Deus não é Deus do quê? De confusão. Está percebendo o espírito do engano? Romanos 12:3. Isso aqui é para crente sensato, para crente obediente, para crente temente a Deus. Digo a cada um dentre vós, Romanos 12:3, que não saiba, sublinha na sua Bíblia, pega, sublinha no Romanos 12:3, não saiba mais do que convém saber. Então o saber, ele tem um limite. Está claro ou não está claro? Chegou nesse limite, fica quietinho, hein? Agora, chegar nesse limite demora. Por que demora? Eu vou te ensinar o caminho verdadeiro, vou te ensinar o falso caminho. No caminho verdadeiro, por que demora a chegar nesse limite? Porque você recebe a revelação e você vai passar a revelação. Você recebe a revelação e você vai passar a revelação. Pregando, ensinando, ministrando. Então, chegar nesse limite demora. Isso pelo verdadeiro caminho. E pelo falso caminho, a pessoa pensa que já sabe tudo. Ela pensa que já aprendeu tudo, ela pensa que já entendeu tudo. Não prega para ninguém, não ganha ninguém para Cristo, não edifica ninguém, não traz ninguém para o reino. Ele só incha, e ele pensa que já sabe tudo, e ele quer saber mais. É onde aparece quem? O espírito do engano. Por quê? Porque ele quebrou a regra de Romanos 12:3, de não querer saber mais do que convém saber. Pergunta e resposta. Pergunta: apóstolo, o que eu devo fazer para não ir além do que me convém? O que eu devo fazer? Aprende e já passa. Aprende e já passa. Aprende e já passa. Enche e esvazia. Enche e esvazia. Por que na igreja de Coríntios teve um irmão crente, debaixo da graça e do apostolado de Paulo, raiz? Por que ele cometeu adultério, ou promiscuidade, ou prostituição, como você quiser chamar? Porque ele adulterou com a mulher do pai dele. Por quê?
1 Coríntios 5:2. Estais o quê? Inchados. Por que o crente fica inchado? Porque ele só fica estudando, e ele não passa para ninguém. Aí a vida espiritual perde o sentido. A vida espiritual perde o objetivo. A sensibilidade espiritual some, desaparece. Você já não sente mais a presença de Deus? Já começa a falar um monte de besteira, né? Que não precisa congregar, que eu não preciso ir no templo, que eu não preciso fazer isso, porque Deus habita em mim. Está inchado, cheio de letra. Deus habita em mim, eu sou o templo, eu sou a igreja. Começa a falar meias verdades. Tem caneta aí? E meias verdades se tornam grandes mentiras. O cristão, ele tem uma missão na terra. Ele tem um objetivo de ser cristão. O objetivo do cristão é receber e passar. É receber e passar. Não é receber que você vai inchar e vai perder o sentido espiritual. Não vai crer mais nem em Deus. Como já tem crentes, pessoas que não creem mais em Deus. Inchou. Quem está entendendo? Por isso que Paulo disse, não saiba mais do que convém saber. Então o que eu devo fazer? Romanos 12:3 explica. Olha lá, dá a direção. Mas que saiba com moderação. Você acha que eu tenho muito conhecimento da Bíblia? Você acha que eu conheço bastante a Bíblia? Mas sabe o que eu faço? Eu vou sabendo com moderação. Eu não quero entender tudo de uma vez só. 27 anos de ministério. Eu não quero entender tudo de uma vez só. Eu não quero saber tudo de uma vez só. Eu não quero chegar lá. Cheguei! E agora? O que você vai fazer? Agora não tem mais o que fazer, né? Eu cheguei e agora o que eu vou fazer? Está inchado. Já não congrega, já não semeia, já não tem comunhão, já não ora. Porque ele acha que é besteira orar. Ele acha para que congregar? Eu sou o templo. Começa a falar já heresias, que isso é uma heresia. Uma coisa era o templo da lei, outra coisa nós como o templo de Deus, casa de Deus. Isso não quer dizer que não devemos congregar em um lugar. Ponto. Só isso, tá? Só isso. Quer que eu fale de novo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, 2 pontos. Uma coisa foi o templo na lei, o templo de Salomão, o templo do judeu que foi derrubado. Tal. Uma coisa foi o templo na lei. Outra coisa somos nós, Coríntios 3,16, o templo do Espírito Santo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Que na lei era um templo de tijolo e na graça nós somos esse templo. Amém? Amém. Ponto. Isso não quer dizer que não devemos congregar em um lugar. Porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Se você ler 1 Coríntios 14:23, você vai entender que Paulo diz que a igreja, que são pessoas, que somos nós, congrega em um lugar. E parar de falar besteira. Eu não vou num templo porque Deus não habita lá, Deus habita em mim. Para de falar besteira. Não. É porque está inchado. Quem tem o temor a Deus não fala isso. Um dia um homem falou assim, eu vou fazer o que lá se Deus não habita lá, Ele habita em mim. Para de falar besteira, mano. Isso é um sinal que você está inchado. Está gorfando, está inchado. Insensível ao Espírito Santo. Perdeu a sensibilidade. Não ora por quê? Eu vou orar para quê? Está inchado. Eu vou falar o que com Deus? Deus sabe todas as coisas. Está inchado. Já não tem mais sentimento com Deus. No louvor, eu vou levantar a mão para quê? Deus habita em mim. Está inchado. Já não sente mais a presença de Deus. Está inchado. Espero não ser o seu caso. Porque o próximo passo do inchado é morrer espiritualmente. O próximo passo de quem está inchado, de tanto conhecimento. E por que está inchado? Porque só recebeu e não passa para ninguém. Não dá fruto. O que é fruto? Vidas.
Não adianta você ficar no Facebook aí jogando carapuça. Não adianta ficar no Facebook colocando fotos. Você tem que dar fruto, irmão. Não adianta você ficar no Facebook e falando. Você tem que dar frutos. Frutos são vidas. Que fruto você tem dado? Porque ficar falando versículo, isso não é dar fruto. Fruto é vidas convertidas. Por tua causa. Porque você pregou. Porque você ensinou. Porque você pastoreou, então deu fruto. A pessoa se converteu. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100. Cadê os frutos? Se não tem fruto, não tem nada. Isso é o que Jesus disse em Mateus 7. Pelos frutos conhecereis. Não é o que ele diz? Então, não está fazendo nada. Ficar citando versículos, isso não quer dizer nada. Fruto. Tem que ter fruto. A prova... Porque a prova é a obra. Paulo disse em Coríntios 3. A prova da obra de Deus em uma pessoa não é outra coisa senão fruto. Está claro ou não está claro? Então não adianta você aparecer no Facebook aí com novas revelações. Ninguém crê em você. Você não converteu ninguém. Você não tem seguidores. Às vezes tem... quando a pessoa escreve lá. Tem inscritos. Agora os pastores agora não são mais pastores, são youtubers. Youtuber está cheio no YouTube, tá cheio de youtubers. Fazendo piada, fazendo gracinha, fazendo macaquice. Está cheio de youtubers. Mas o pastor é um homem de Deus, enviado para dar fruto, para cuidar de ovelhas de Jesus. Se você não dá fruto, você não é um pastor, você é só um youtuber. 1 Coríntios 3, a obra de cada um será provada pelo fogo. Obra, o que é obra? Obra não é parede, obra não é cadeira. Obra são pessoas. Você tem pessoas convertidas de fato de verdade? Ou você é apenas um paroleiro vão, reprovado por Deus? Porque as pessoas que foram reprovadas por Deus, agora acharam um atalho, né? Ao invés de começar do zero, se arrepender e se converter, vai para o YouTube e começa a ficar citando versículos, e vai no Facebook. São pessoas reprovadas por Deus, querendo pegar um atalho. Mas não existe atalho. Tem que voltar ao primeiro amor. Tem que voltar lá onde errou. Romanos 12, verso 3. Paulo diz: pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação. Aqui está o segredo de um crente, para sempre crente até o fim da sua vida. E não como muitos que eu já vi, que foi crente por 5 anos, foi crente por 10 anos, foi crente por 15, aí voltou para o mundão, voltou a fumar, voltou a beber, voltou para a carne. Por quê? Porque deixou a revelação para andar por interpretações de uns 2 ou 3 aí. Aliás, por causa de tais interpretações, tem pessoas até virando ateu. Até pastor. Eu conheço vários. Quer que eu dou os nomes? Tinha porque não é mais. Tinha um pastor aqui no Brasil. Ele era bispo do Brasil. Do Ministério Crescendo em Graça. Bispo do Brasil. Pastor do Brasil. Conhecido, famoso. Hoje não é mais nada. Não é pastor, não é crente, não congrega. Hoje não é mais nada. Estranho isso aí, né? Eu não quero esse final para a minha vida. Consegue me entender? Eu tenho uma pregação, procura no nosso canal ou no nosso site. O tema é: até quando você será crente? Procura aí, escreva aí, ó. Ouça lá depois. Até quando você será crente? Que uma pastora chegou a mim um dia. E falou assim: ah, apóstolo, eu já servi a Deus por 10 anos, então agora eu tô saindo do ministério, tá? Porque eu vou... 10 anos quer dizer o quê? Você acha que Deus só tem 15 anos?
Você serviu a Deus 10, Deus tem 15. Deus é eterno. Como é que você serve a Deus por 10 anos, você acha que é o quê? Que é uma glória? Jesus disse, ó, depois de ter feito tudo, considerar inútil. Servir a Deus por 10 anos não quer dizer nada, irmão. Servir a Deus por 20 anos não quer dizer nada. Só uma coisa quer dizer. Segundo Timóteo 4, é o que Paulo disse na última hora. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça está me guardada, reservada. Aí está valendo. Porque a história de Paulo teve começo, meio e fim. Mas a história de muitos que eu conheço teve começo, meio e está parado. Qual será o fim? Porque alguém que foi chamado por Deus não pode parar de servir a Deus. Alguém que foi chamado por Deus não pode parar de ler a Bíblia, não pode parar de orar, não pode parar de congregar. Alguém que foi chamado por Deus vai parar de ser crente? Ué, é por tempo de serviço? Aposentou de ser crente? Eu fui crente por 40 anos, agora estou aposentado. Não. Então você é o que agora? Está me entendendo, irmão? Isso não existe na Bíblia, hein? Isso não existe na Bíblia. Vai ver a vida de Davi. Vê Moisés, vê Abraão, vê Josué, vê Salomão, vê Isaías, Jeremias, vê Paulo, vê quem você quiser na Bíblia. Só não vê Demas, só não vê Alexandre, o latoeiro. Só não vê Judas. Vê os bons. Então qual o segredo? Romanos 12:3, parte B. Que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Antes de eu ler outro texto. O segredo é duas partes, ou está em duas partes. Primeira parte, não querer saber além do que convém saber. E a segunda parte, saber com moderação, menos, irmão. Para que você quer saber tudo de uma vez só? Para que você quer saber tudo agora de uma vez só? Me fala para quê? O que você vai fazer com isso aí? Não vai fazer nada, né? Não, o que você vai fazer? Então para que você quer saber tudo de uma vez só? Está me entendendo? O tema de hoje, entre aspas, não pode esquecer as aspas, abre aspas, novas, fecha aspas, revelações. Que na verdade não são novas revelações. Na história da igreja, tanto na Bíblia, que começou em Atos, a igreja primitiva, até os dias de hoje, na história da igreja, sempre apareceram interpretações. Sempre apareceu. Estão me entendendo? Por exemplo, apareceu uma interpretação um dia chamada de calvinista. Isso não é revelação, isso é interpretação. Apareceu uma interpretação um dia chamada armenianismo, ou armenianista, que vem de Jacob Armênius, que era um pregador. Armênius, armeniano, armenianista, que são os que creem em livre-arbítrio. Calvinista, João Calvino, os que creem em predestinação. Isso é interpretação. Eu não preciso de interpretação, eu preciso da revelação. E a revelação diz que eu fui predestinado por Deus segundo a vontade de Deus. Quer que eu provo? Efésios 1:11. Isso não tem nada a ver com Calvino, nem com Jacob Armênius. Está claro ou não está claro? Você acha que eu quero saber de Jacob Armênius ou eu quero saber de João Calvino? Eu não quero saber de ninguém, eu quero saber o que está escrito. Está claro ou não está claro? Eu estou te mostrando a diferença, papai, da revelação para a interpretação. A revelação é o que está escrito. A interpretação, um aparece, fala uma coisa, o outro aparece, fala outra coisa, aí aquele morre, vem outro, fala outra coisa, aí aquele morre, vem outra coisa. Isso é interpretação. Para você aplaudir. Mas a revelação permanece para sempre, ela não muda. Na história da igreja, se você estudar a história da igreja na terra,
você vai ver quantos que já nasceram e morreram com várias interpretações, que até chamaram de revelações. Mas na verdade era o quê? Interpretações. Joseph Smith, o fundador dos Mormons, ele apareceu com uma interpretação. Ellen Good White, a fundadora do Adventismo, ou Ellen White, apareceu com uma interpretação. E na interpretação dela, diz que tem que guardar o sábado, que é uma obra da lei, ou um costume da lei judaica. Aí você vai ler o apostolado de Paulo, Paulo não manda você guardar sábado. Paulo fala em Hebreus 4, verso 3, que o nosso descanso é eterno. Nós, os que cremos, estamos no descanso em Cristo. Não tem nada a ver com guardar sábado. Então, a interpretação da Ellen Good White choca, confronta a revelação que já está escrita na Bíblia. Quem está me entendendo? Então, a interpretação tem muitas, tem incontáveis. O Evangelho segundo Allan Kardec. Eu não preciso e nem quero saber do Evangelho segundo Allan Kardec. Eu quero saber o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Por quê? O que eu tenho contra Allan Kardec? Nada. Ele nunca me fez nada. Não tenho nada contra Allan Kardec. A diferença é que o Allan Kardec escreveu uma interpretação. E Paulo deixou registrada e está confirmada pelo Espírito Santo a revelação, a confirmação aqui, ó. E a do Allan Kardec? Não está aqui. O nome dele está aqui? Então não é revelação, é interpretação. Interpretação, eu já estou com o saco cheio de interpretação. Não quero mais. Porque a interpretação faz o homem errar. Interpretação faz o homem desviar do caminho de Deus. Quem está entendendo? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, o tema de hoje, as novas. Cuidado, hein? Diz o Espírito Santo, cuidado, hein? Com essas novas e supostas revelações, que você nem sabia ou nem sabe, na verdade são interpretações de homens. Interpretação pessoal. O homem que vê assim, o pregador que vê assim, ele pensa que é assim, ele crê que é assim. E ele vai usar a Bíblia para te provar que é assim. Mas na verdade é uma interpretação dele. Não é uma revelação de Deus. Porque a revelação já está escrita. E ninguém pode mudar. Agora, manuseando a Bíblia para lá e para cá, a pessoa tenta provar a sua interpretação. E ele fala para os leigos que isso é uma revelação. E os leigos vai engolir. Só que eu não sou leigo. E estou aqui te ensinando. Quem recebe? Segundo Tessalonicenses, vamos pegar o caminho de Paulo. Porque Paulo é o apóstolo dos gentios. Da igreja universal na terra. Independente de raça, de língua. Igreja universal quer dizer, uma igreja independente de raça, de língua, de cor, de sexo. Segundo Tessalonicenses 2, verso 15. O Espírito Santo mandou falar, eu não sou seguidor de John Wesley, eu não sou seguidor de John Calvino, eu não sou seguidor de Jacob Arminius, eu não sou seguidor de nenhuma interpretação. Ô pastor, você é calvinista? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Isso te basta? Porque isso me basta. Ponto. Essas perguntas de teses teológicas. Ô pastor, você é calvinista, você é arminiano, você é unicista, você é trinitariano. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Está claro ou não está claro? Isso eu falo desde 1992. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia não fala que eu sou calvinista. A Bíblia não fala que eu sou batista. A Bíblia não fala que eu sou pentecostal. A Bíblia não fala que eu sou adventista. A Bíblia não fala que eu sou católico. A Bíblia não fala que eu sou espírita. A Bíblia não fala que eu sou testemunho de Jeová. Está claro ou não está claro? A Bíblia fala o quê? Gálatas 3:26. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Então é isso que eu sou. Eu sou filho de Deus pela fé em Cristo. Gálatas 3:26.
É isso que eu sou. A Bíblia fala o quê? Que eu sou salvo pela graça. Efésios 2:8. Então é isso que eu sou. Você é o quê? Eu sou salvo pela graça. A Bíblia fala que sou abençoado em Cristo. É isso que eu sou. Efésios 1:3, abençoado em Cristo. E por aí vai. Tem nada a ver com pentecostal, com batista, com católico, com armeniano, com calvinista. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é teologia de homens, interpretações. Está claro ou não está claro? E não devemos seguir interpretações de homem algum. Minha pergunta, já vai para 30 anos a pergunta. Se estiver escrito, eu creio. Principalmente na graça e no apostolado. Não vem com Mateus 24 não, que não cola, tá? Não vem não que não cola. Você quer que eu te explique o Mateus 24? Me explica Paulo falando sobre Mateus 24. Aí nós vamos conversar. E esse negócio de ficar fazendo continha do ano 70, do ano 50, isso aí é furada, hein? Isso é furada para tentar justificar o modo que você crê. Porque se tem alguém que tinha que falar do ano 70, era Paulo, e não você. Quer que fale de novo? Se tinha alguém que tinha que falar do ano 70, 50, 40 ou 200, quem tinha que falar era Paulo. Era Paulo que tinha que falar isso, e não você. Porque se não está escrito aqui, e Paulo não falou, e você fala, então não é revelação, é interpretação sua. Está claro ou não está claro? E infelizmente, os que entraram, os que caíram nessa falsa doutrina, nesse falso ensino de querer raciocinar em linha com o ano 70, os que caíram nesse falso ensino, para os tais, a Bíblia está se tornando um mero livro histórico. E o fim deles é ser ateus. Por quê? Porque perde-se o sentido de ler a Bíblia. Ah, tudo já aconteceu menos nos 70? O que eu estou fazendo aqui? Jesus já até veio. E por aí vem as heresias. Então por que eu estou lendo a Bíblia? Ou para quê? Por que eu estou orando? Ou para quê? Por que eu estou congregando? Ou para quê? Por quê e para quê? Se tudo já aconteceu. Por que eu estou lendo a Bíblia? É história. O que prova o falso ensino? O que prova o falso ensino? Que para o que convém, já aconteceu. O que não convém, não. Aí está valendo. Diz um herege que o Apocalipse já se cumpriu tudo e que se tornou um jornal velho. Já se cumpriu tudo? Então você que ouviu essa heresia, vai até o tal pregador e fala para ele mostrar na Bíblia ou na história quando que se cumpriu o Apocalipse 13. Que ninguém poderia comprar ou vender se não tivesse o sinal na mão. Manda ele mostrar na Bíblia ou na história quando se cumpriu Apocalipse 13. Vamos só começar com Apocalipse 13, tá? Quando provar isso, aí tudo bem. Não vai ter como provar? Então, entendeu? Está na hora de você crescer já, né? Começar a dar ouvido para a graça e o apostolado verdadeiro, genuíno. Como Paulo disse, porque alguns já estão e foram reprovados por Deus. E os que seguirem tais homens serão reprovados por Deus como eles foram. E estão reprovados por Deus. Por que reprovados? Porque saíram, deixaram o apostolado de Paulo e começaram a interpretar a Bíblia, falando coisas que Paulo não falou e que não está escrito. E então eu digo, não fale com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Fica quietinho, não fala. Começou a falar demais, agora está tentando se justificar. E você sabe como que é uma mentira, né? Para você justificar uma mentira, o que você tem que fazer? Falar uma outra mentira. Já são duas. Para você justificar essas duas mentiras, o que você tem que fazer? Contar mais uma mentira, já são 3. Para você justificar 3 mentiras, o que você tem que fazer? Contar outra mentira, para a história ir criando forma. Já são 4 mentiras.
E um dia o Espírito Santo me disse, eu falei para você, agora o Bispo Macedo, vou falar só sobre ele, mas a fila é grande, é enorme. E são tantas mentiras, e são tantos falsos ensinos, e são tantas heresias, que agora o Bispo Macedo não consegue mais voltar. Por quê? Porque uma coisa foi justificando a outra, foi justificando a outra, e agora o castelo cresceu e criou como que chama aquele negócio que gruda nas pedras? Criou um lodo, e agora não tem como mais, né? Criou um tártaro, e agora? Há quantos anos mentindo? Há quantos anos ensinando coisa errada? Há quantos anos ensinando um falso ensino? E agora? Para voltar, para começar do zero. Prefere morrer do que voltar. Graças a Deus eu tive tempo de voltar. Graças a Deus eu tive tempo de voltar. Mas tem alguns aí, mentira, e para justificar outra mentira, e para justificar pega um outro falso ensino. Porque, entenda uma coisa, a Bíblia fala muitas coisas, hein? Quando você fala uma coisa, você não se esqueça que a Bíblia também fala outra coisa. E o Espírito Santo me diz, a Bíblia fala uma coisa, mas ela também fala outra coisa. Você está entendendo? A Bíblia fala uma coisa, mas ela também fala uma coisa, outra. Ela fala outra. Ela não fala só essa coisa, ela fala outra. Ela fala várias coisas. Então é preciso ter um pleno conhecimento panorâmico, uma visão panorâmica da Bíblia, para montar o quebra-cabeça, para as coisas se encaixar. Vai lá no pregador perguntar para ele, aquele que diz que o Apocalipse é jornal velho, que tudo já se cumpriu, pergunta para ele assim, manda um WhatsApp para ele, escreve no Facebook dele, manda mensagem no YouTube, escreve para ele assim, ó, ô pregador, quando é que se cumpriu o Apocalipse 13? Quando foi? Que é jornal velho, né? Que já se cumpriu. Quando é que cumpriu que ninguém podia comprar, ninguém podia vender, senão aquele que tivesse o sinal Walmart? Quando é que cumpriu que eu não estou sabendo? Me mostra na Bíblia, ou então na história da humanidade. Quero ver ele responder. Está claro ou não está claro? O tema de hoje, as novas revelações, que não são revelações coisa nenhuma. São interpretações de homens, que começou errado. E agora, para sustentar, tem que justificar com heresias. Pegando textos para justificar outros textos. E então tem que pegar outros textos. É igual fazer sabe essas casas no meio do morro? No Rio de Janeiro tem muito. Sabe aqueles morros que faz casa? Pô, para fazer uma casa tem que ter um engenheiro, não tem que ter um engenheiro? Faz o fundamento. Você viu como que eles fazem? Põe uma coluna aqui, o negócio fica torto. Vai cair lá, põe outra coluna aqui, ó. Sem esquadro, sem nada. Não é assim? Mas vai cair, põe outra coluna aqui. E agora, vamos fazer, bate uma laje, puxadinho, vai puxando. E o negócio fica tudo torto, mas tá lá, tá em pé. Porque não foi projetado, não foi planejado. Sabe, não foi projetado, não foi planejado, não foi estudado. Começou a falar e agora se enroscou com palavras. E para justificar, tem que ir fazendo puxadinho e coloca uma coluna aqui. Vai cair, não, coloca outra aqui. Está caindo, não, coloca outra aqui. E assim vai indo. Entenderam? 2 Tessalonicenses 2, verso 15. Eu não tenho dó do herege, do falso profeta, do falso pastor, do falso mestre. Não, eu tenho dó das ovelhas que comem comida com veneno. Minha preocupação é só as ovelhas. Os lobos eu não estou nem aí. Minha preocupação é as ovelhas. Escreve essa frase. Quando o pastor se perde, quando o pastor se desvia da verdade, as ovelhas passam a ser prioridade. Tá? Seja quem for o pastor. Pastor se perdeu, pastor se desviou,
Então as ovelhas agora, isso aí é como código de guerra, código de sobrevivência. Você toma Coca-Cola enquanto você está perto do shopping. Se você está numa guerra, você toma água filtrada, você toma água da boa, porque você está, né? Mas numa guerra, você bebe a água que está aquela pocinha ali, você vai lá e bebe para não morrer de sede. Então isso é código de guerra. Quando o pastor se desvia da verdade, as ovelhas passam a ser prioridade. E nesse momento, as ovelhas estão sendo prioridade. Amém? Segundo Tessalonicenses 2, estou indo para o final, verso 15. O tema de hoje, as novas revelações, que de nova não tem nada. Se você entender o que é revelação, é o que foi dado a Paulo, você vai perceber que o que se falam por aí não é revelação, é interpretação. E estão que nem papagaio. Um fala uma heresia, o outro vai lá e copia, fala igual. Não muda nem o tema. Um fala uma heresia, o outro lá fala igualzinho. Um fala X, o outro fala X também. Um fala besteira, o outro lá fala besteira também. É assim que está o negócio. Não são guiados pelo Espírito Santo. Não são instruídos pelo Espírito Santo. Não há unção. Há repetição humana. Mas não há unção. Porque perderam a fonte. A fonte das águas vivas. Eu não estou nem aí com o lobo. As ovelhas passaram a ser prioridade. Amém? Segundo Tessalonicenses 2, versículo 15. A instrução de Paulo é essa. Segundo Tessalonicenses 2, verso 15, Paulo diz: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas. Eu penso que está claro, hein? Segundo Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes. Paulo, eu estou firme. E conservai, não muda não, hein? E não aceite que muda. Conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra. O que Paulo está falando? Você fica firme debaixo da graça do apostolado, que você vai ser confirmado pelo Espírito Santo. Deus vai te confirmar. Está claro ou não está claro? Mais um texto. Estou terminando. Segundo Timóteo 3, perto de Tessalonicenses aí, algumas páginas para frente. Segundo Timóteo 3, verso 14. Isso aqui é a instrução de Paulo, ou seja, do apóstolo, para pastores, para crentes e até para a igreja, ainda que são cartas ministeriais. Segundo Timóteo 3,14, Paulo disse: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Não deixa ninguém mudar sua mente não, irmão. Ô, irmão, não deixa ninguém mudar sua mente, te manipular usando textos. E vou ser mais claro, textos que Paulo não usou. Textos e assuntos que Paulo não falou. Para ser mais claro, porque o que nós temos que saber e precisamos saber já foi revelado ao apóstolo Paulo e está em suas 14 cartas. Fora disso, é falso ensino, é falsa graça, é falso apostolado. Está claro ou não está claro? Quando você ouvir uma pregação, seja minha, seja alguém, veja se Paulo falou. Veja se Paulo falou. Mas não se Paulo falou como o pregador está falando. Se Paulo falou como está escrito. Porque o que tem que ser pregado e ensinado é como está escrito. Você tem que ter esse discernimento. Para perceber o que está escrito e quando se acrescenta interpretações. Ou seja, o modo de ver. Está percebendo? Você pode pegar a Bíblia e as pessoas... Tem gente que pega a Bíblia para provar o homossexualismo. Tá bom?
Tem pessoas, homens e mulheres, que pegam a Bíblia para justificar e tentar provar o homossexualismo que foi condenado por Deus, na lei e na graça por Paulo. Condenado na lei, condenado por Deus e condenado pelo apóstolo Paulo no apostolado. E tem gente que usa a Bíblia para justificar o lesbianismo, o homossexualismo. Pô, tá de brincadeira, mano. Traduzindo, tem gente que faz a Bíblia falar o que ele quer falar. Tem gente que usa a Bíblia para fazer a Bíblia provar o que ele crê ou como ele pensa que é. E então chamam o lesbianismo de amor. Chamam o homossexualismo de amor. E falam, o que vale é o amor. Nem que for bestialismo. Sabe o que é bestialismo? Sexo com animais. Ah, mas o amor que eu tenho é o tal do amor livre. Como disse Lulu Santos na música dele, né? Consideramos justa toda forma de amor. Heresia na música, né? Consideramos justa toda forma de amor. Não consideramos justo, não. Como consideramos? Que conversa que é essa? E as pessoas engolem. E então da música do Lulu Santos se faz doutrina. E já abriram até a igreja com a música do Lulu Santos. Consideramos justa toda forma de amor. Mulher ama mulher, homem ama homem, e pega a Bíblia e começa a usar texto para provar o que eles crêem. Ou como eles vivem. Só quem está entendendo, estou falando aqui, hein? Tem que ter discernimento do Espírito Santo para não comer comida com veneno, hein? Está entendendo aí? Porque você pode pegar, cuidado com quem pega a Bíblia para provar o que ele crê, ou como ele pensa que é, ou como ele vê, e não para pregar e ensinar como está escrito. Aguenta aí, Curitiba, aguenta aí, que o Espírito Santo está falando. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, 2 Timóteo 3,14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Posso ouvir um amém? E de que foste inteirado. Eu estou inteirado na graça e no apostolado. Ninguém me engana, ninguém me enrola com pregações, com ensinos. Ninguém me enrola, ninguém me engana. Porque acima de mim, para você não pensar que eu sou o bom, não é isso. Acima de mim está o Espírito Santo. Ou ele confirma, ou ele não confirma. Ou ele testifica, ou ele não testifica. E eu vou te dar uma dica. Se ele não testifica comigo, não vai que é furada. Porque eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou mestre na palavra. Se ele não confirma, não vai que é furada. Se ele não testifica comigo, não vai que é furada. Se você for, sai sozinho, porque eu estou fora. E eu já vi alguns que foram e se lascaram. Ô, irmão, se fosse certo, eu estava lá, irmão. Se tivesse certo, eu estava pregando. Porque eles aprenderam comigo. Se você não sabe disso, tá? Se fosse certo, se fosse verdade, se fosse correto, se fosse revelação, eu estava pregando e ensinando. Porque eles aprenderam comigo. Por que eu não estou pregando? Por que eu não estou ensinando? Porque é furada, é falso ensino, é heresia. Ficou claro? Agora você quer errar, você é livre. Quer errar, pode errar. Eu já vi alguns errar, ou muitos errarem. Eu estou fora. Quer ir, pode ir. O Espírito Santo não testifica. O Espírito Santo não me confirma. Ele fala, não entra nessa não, hein? Não entra nessa não, que está fora do apostolado. Eu sou louco de entrar? O Espírito Santo fala comigo, você acha que eu vou deixar o Espírito Santo e vou entrar na cara de pau? Nunca. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. De quem que Timóteo aprendeu? De Paulo. De quem que eu aprendi? De Paulo. Paulo falou? Não. Paulo mencionou? Não. O que Paulo falou? Nada. Você acha que eu vou cair nessa? E o último texto da noite, Hebreus capítulo 13. O tema de hoje, as novas revelações.
Ministério Graça e Apostolado, 27 anos em graça. Nós somos um dos pioneiros na graça no Brasil. O MGA é um dos pioneiros em graça no Brasil. Em 27 anos. Se tivesse certo, eu não estava pregando? Se tivesse certo, eu não estava ensinando? Só para você pensar um pouquinho, tá? Quem chegou agora quer pregar o quê? Quem chegou agora quer ensinar o quê? Esses dias estava debaixo da lei, falando Deus te abençoe, fazendo batismo, Santa Ceia. Você quer ensinar quem? A mim você quer me ensinar? Você aprendeu comigo. O que você quer me ensinar? Se tivesse certo, estava pregando, estava ensinando. Ficou claro aí? Último texto da noite. Hebreus 13, versículo 9. É uma advertência do apóstolo Paulo para nós. Hebreus 13, 9, para terminar com esse texto. Hebreus 13, verso 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Muito estranho esse negócio de falar que Jesus já voltou, né? Muito estranho isso aí, né? Jesus já voltou e a igreja está aqui ainda. Jesus já voltou e o Espírito Santo está em nós. Porque Jesus voltar, a igreja não vai estar aqui na terra. Vai estar no paraíso. Por consequência, o Espírito Santo será tirado da terra. Você vê que não encaixa, não cola. Como é que Jesus voltou e o Espírito Santo está em nós? Como que Jesus voltou e a igreja está na terra? Então, Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver, não se envolva com doutrinas várias e estranhas. A instrução de Paulo para a igreja, para os crentes. Hebreus 13, 9. Bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos, versão ampliada, e não com coisas que não trouxeram nenhum proveito aos que com essas coisas se preocuparam ou se ocuparam. Fortifique o seu coração com a graça de Deus, irmãos. Orando, louvando, adorando. Para de se envolver com doutrinas várias e estranhas. Pode ver que você já está se tornando insensível. Eu já conheço pastor que hoje é ateu. Nem pastor não é mais. Por quê? Porque se envolveu com tais doutrinas e a Bíblia se tornou um livro histórico. Perdeu o sentido. E na verdade, a Bíblia não é um livro histórico. Ela é um livro profético, onde através dela você pode ouvir Deus falando com você. Ela não é um livro de geografia. Ela não é um livro de história. Ela é um livro profético. Hebreus 4:12 prova isso. A palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. A Bíblia não é um livro histórico. Ela é um livro profético. E Deus pode falar com você através dela. Mas não se envolva, Hebreus 13:9, com doutrinas várias e estranhas. Se fortifique com a graça, em oração, em consagração, em adoração a Deus em espírito e em verdade, de todo o seu coração. Faça isso. Não se envolva com doutrinas várias e estranhas, que o apóstolo Paulo não falou em suas 14 cartas. Cuidado com aqueles que usam a Bíblia para justificar seus falsos ensinos. Cuidado com aqueles que usam a Bíblia, usam versículos para justificar seus falsos ensinos e suas interpretações pessoais, que não tem nada a ver com a revelação divina, com a revelação de Deus. Se Deus falou com você, pode aplaudir ao Senhor todo o seu coração, graça e paz, e até domingo. Não se envolva com doutrinas várias e estranhas.